Show. Tudo certo, então, né? Oi, gente. É, Bom, deu uns imprevistos, mas, enfim, sobrevivemos 4 anos de imprevistos. Vai dar bom, vai dar bom. Boa noite. Não, boa noite não. Boa tarde. É que tenho outro fuso. Boa tarde, noite. Já, né? Também, 6h30, É, 6 e 6h40. pouquinho, né? Beleza. Bom, gente, vou me apresentar um pouquinho, mas a ideia do encontro é um encontro, né? Tipo, em vez de ser uma palestra, eu propus que fosse um pouco mais uma troca, assim, e daí vai ter slide, porque vou apresentar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei, e daí usar umas provocações aí, mas a ideia é que tem uma parte de mim falando seja um pouco menor do que, do que a da gente, todo mundo trocando e se conhecendo. Eu sou o Gustavo Shintati, vocês podem me chamar de Shin, que vocês são íntimos. Aqueles. Eu sou do Unifesp, fiz mestrado e a graduação lá no Unifesp de Santos, o IMAR de Santos, cientista do mar. E daí, enfim, foi um contexto bem bem pandêmico, assim, mas que era o incômodo de antes, assim, de começar a ter um processo ali de é, entender por que eu tinha certos comportamentos, é, como que era a minha relação de poder, querendo ou não, né, entre orientador, enfim, várias coisas. E aqui, apesar de hoje, eu não vou falar uma linha de código, infelizmente, para, né, R, mas eu vou contar enfim, a ideia é trazer essa discussão, assim, um pouco de representatividade, e normalmente é uma aula, né? Normalmente uma coisa de cima para baixo. Daí a minha ideia é que seja um pouco menos no livro e mais na gente, assim, seja uma coisa mais micropolítica. E, enfim, é um slide meio roubado do mestrado, meio roubado de uma apresentação que eu fiz lá no grupo de ecologia quantitativa, com umas adaptadas, mas enfim. Ops. Eu mudei a ordem, vamos ver se vai dar certo. Eu vou trazer essa pergunta, mas a gente não vai olhar para ela agora. O QR Code está dando para ver? As carinhas do lado não pegam, né? Mas, enfim, essa pergunta para abrir, acho que pode ser meio que se vocês estiverem no celular, assim, tipo, dá uma respondida rapidinha, mas depois a gente vai ter um outro momento para olhar para ela e responder ela de novo. E daí a gente vai, só para começar a provocar, assim, né? Porque a ideia do grupo, o processo reflexivo que eu fiz parte, eles foram grupos, né? Então, tipo assim, o que a gente pode fazer, o que vocês têm na cabeça, assim, de que a gente pode criar nesse espaço aqui da gente, pode ser no espaço institucional de vocês, né? Não tanto na instituição, mas pensando nos alunos, no grupo de docentes que vocês fazem parte, se tiver docentes aí, em que esferas, assim, que coisas que a gente consegue construir pensando nesse, não sei, que vocês tenham vontade, assim, sobre essa coisa reflexiva, pode ser uma coisa de saúde mental, pode ser metodologia, métrica, enfim. Eu acho que são balãozinhos, dá para responder várias vezes, daí vocês podem jogar sua palavra, jogar uma coisa mais, uma frasezinha, mas depois a gente vai rever isso. Nossa, eu não entendo porque eu não apresento um negócio aqui. Bom, eu usei alguns termos aqui para me definir, né? Então, acho que eu sempre convivi assim meio que com um sentimento, enfim, com uma coisa que eu não sabia muito bem o que era. E daí eu usei essa palavra aí meio full of it, de dissidente. Mas nesse processo, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, eu acho que preciso até pensar direito se foi exatamente isso, mas na minha cabeça eu tenho que foi por causa do Me Too. Começou a ter muitas. A Unifesp, que eu faço parte, é um curso, uma instituição muito nova. Eu sou da segunda turma, por exemplo. Então, além de não ser uma coisa tradicionalista, começou a ter discussões, mas não tinha gente, não tinha nem espaço, não tinha nem gente.
E daí foi a partir do Me Too, que foi em 2018, 17, 16, que começou a ter essas discussões sobre, não só sobre feminismo como a causa, né, mas sobre assédio, uma discussão que olhava mais para as pessoas em relações de poder, assim, uma coisa meio de baixo para cima, assim. E daí começou a ter grupos de estudo do movimento negro, né? E daí, enfim, aconteceu uma primeira, acho que grande reunião, assim, para falar sobre assédio, e foi importante porque foi uma reunião que uniu a saúde, que era uma parte que era mais separada do que o Instituto do Mar, e a gente do Mar no Unifesp, e docentes, alunos, docentes, inclusive docentes que as pessoas estavam um pouco descontentes com algumas atitudes que eram hierárquicas. E foi um evento que juntou todo mundo muito, tipo, inédito, assim, pela primeira vez. E, e, e a gente começou a perceber ali que tinha um espaço que era positivo tanto para as pessoas conseguirem falar ali, era um espaço para falar sobre assédio, na verdade, mas de ouvir, mas também de contar, enfim. E começou a se organizar, acho que ali, a partir desse evento, assim, um movimento um pouco mais estruturado, ou uma tentativa de estruturar mais as coisas. Daí eu comecei, junto com mais 3 pessoas, depois foi ampliando, acho que a gente fechou um grupo de 9, que ia ao vivo, né, antes da pandemia, na Unifesp, para entender essa questão, porque assim, a gente não era do movimento negro, mas a gente não era branco. E daí, essa questão do machismo, essa questão, enfim, a gente vinha de um contexto de universidade que, né, tem famílias mais tradicionais, mas tinha uma outra, enfim, onde que a gente se encaixava naquilo, daí a gente começou a ler TCC, que era o que a gente sabia fazer como cientista, né? Então esse grupo que é o Brasilidades Asiáticas, a gente começou a pegar uns TCCs, ler algumas coisas, mas ao mesmo tempo, como ninguém era antropólogo, não tinha alguém para mediar uma coisa, uma extensão, não, um estudo super estruturado, a gente se reunia. Então, começamos a falar sobre preconceito amarelo, e daí, putz, será que é preconceito a palavra? Será que é xenofobia a palavra? Será que a gente sofre violência, microviolência? E daí, enfim, esses termos, assim, a gente foi entendendo. Então, acho que foi esse grande espiral, assim, do Me Too, que gerou tantas outras coisas orbitando, né, para falar sobre identidade, sobre estruturas. Bom, dentro de toda essa volta, quero só falar o amarelo aqui, que são pessoas leste asiáticas, né, tipo... e daí, enfim, eu tenho uma carreira científica também, né, botei umas carinhas ali de cientista para falar que eu faço ciência. Mas o principal é focar um pouco mais nessa questão ali da dissidência, né, antes a gente falava minoria, mas são grupos socialmente excluídos de propósito, né? Não é numericamente menor. O Brasil tem maioria negra, e aí? Enfim. Bom, e daí não vou nem falar que ficar muito aqui, mas esse slide era só para falar que das minhas áreas de atuação, e eu cheguei no AR Ladies porque eu cheguei antes no GEC, né, que é o Grupo de Ecologia Quantitativa. Esses 2 primeiros temas, biodiversidade e conservação, a gente usa bastante R. Quer dizer, a gente usa não, né? Meu grupo usa e a gente gosta. Tem gente que odeia e faz uma parceria com o estatístico, enfim. Mas eu sempre gostei, assim, de ter esse... acho que foi como se fosse um poder, assim, uma habilidade para mim de poder transferir a observação empírica numa coisa quantitativa, e eu achei, sei lá, poderoso isso. E daí, aquela coisa, scriptzinho pequeno de R, e daí fazendo mais coisa com estatística multivariada, por aí, só para mostrar a ponte. E daí, enfim, já que estou nessa etapa de mostrar um pouco dessas definições, né? Acho que eu fui bem prático, buscando sempre as coisas para fazer parte. Tive experiência com uma conservação de tartaruga marinha, que é o carumbé, participei de centro acadêmico,
depois da pandemia, né, eu entrei para a Sociedade Internacional de Cifras de Tradução, mas enfim, hoje não é não é o foco disso. Mas uma coisa interessante de falar sempre, que acho que as pessoas têm que uma vergonha, enfim, essa coisa da grana, a gente tem muito mau costume, né? É desacostumado mesmo a discutir sobre, né? Então, enfim, não tive que trabalhar para fazer a minha faculdade, não, que é um privilégio numericamente absurdo no Brasil. Eu tive essa bolsa de Jovens Talentos, que era uma iniciação científica, acho que rolou até 2015, não sei se as pessoas conhecem, ainda estão aqui. Mas era uma iniciação científica no primeiro ano, então era uma pré-iniciação científica. Você acompanhava uma pesquisa que estava acontecendo, era meio que um estagiário da pessoa. Fui bolsista Sem Fronteiras, fui PIBIC, fiquei um tempinho voluntário, no mestrado fui bolsista CAPES por um ano. E isso, enfim, por um lado eu tive financiamento, tive dinheiro que pessoas não tiveram, mas ao mesmo tempo não foi um financiamento contínuo, né? Então muitas pessoas que poderiam ter uma puta carreira e tentam ter uma carreira enfim, essa descontinuidade ela é bem complicada. E eu tive, enfim, consegui ter uma parte disso, mas por outro lado é um privilégio que preciso ter expor essa consciência, né? E a gente, não sei se é uma coisa geracional, uma coisa da ecologia marinha, mas enfim, pelo menos eu sinto no meu mundo que as pessoas falam um pouco assim de grana. Mas nesse contexto mais de hoje, né, de olhar para dentro, de olhar de saúde mental, representatividade, o ano que eu entrei no Unifesp, na verdade, já fazia yoga antes, e daí era meio que uma moeda de troca social. Você faz yoga, né? E daí, enfim, eu cheguei a fazer umas práticas, a guiar algumas práticas, e tinha uma extensão de terapias holísticas também. Então, tive um pouco esse contato ali de aula de yoga. E daí, durante o mestrado, né, eu fui representante discente também. Ó, que louco, todas as coisas são categorias, né? Tipo, pessoa sempre, enfim, conscientemente ou não, acabei buscando essas coisas para quê? Exatamente. Enfim, e daí também teve yoga meditação, e teve também, a gente tentou instalar ali um mestrandos anônimos na medida do possível, não tinha nenhum psicólogo, era um meio agente, tá ruim, gente, tô mal, puta também. Que é uma coisa que a gente fez o que conseguia fazer, né? Então rolou esse mestrandos anônimos que foi bem legal também. Eu falei do Brasilidades Asiáticas, que foi esse momento de olhar para identidade leste asiática e que, né, porque assim, não, mas é o japa, não sei quem, a pessoa, tipo, não é brasileira, a gente não é lido como brasileiro, e gera uma coisa no nosso inconsciente também, né, de ir atrás disso. Então, enfim, eu indo atrás de categorias, talvez tenha até um pouco disso de a corrida a corrida da branquitude que a gente fala. Mas, enfim. E daí, na pandemia, teve esse contato com esses grupos reflexivos. Eu participei do Masculinidades Amarelas, e daí eu depois virei facilitador, e eu rodei também esse Amarelis Queer. E daí eu vou falar hoje que é o grande foco, né? Apresentar essa metodologia, essa ferramenta e tal. E daí falei várias categorias, né? Várias coisas, várias caixinhas. Homem, privilégio de conseguir fazer faculdade, ser racializado. E às vezes a gente fica muito preso nelas, né? Do tipo, no sentido de como a gente se define, como a gente se percebe. E daí tem esse quadro a ilustração do Escher, e acho que até uma coisa, acho que, não sei se é a Gestalt terapia ou não que fala, mas alguém em Gestalt que fala, da gente ser mais do que a soma das partes, a gente vai além do que isso, né? Quando a gente fala, porque por isso que a gente precisa da interseccionalidade. É impossível
entender o que o outro passa, mas a gente, mesmo sendo mais do que a soma das partes, a gente tem coisas em comum, e talvez seja uma coisa que a gente precisa prestar atenção depois de 4 anos, né? Muito difíceis, de voltar a entender dentro do possível, né? Dentro do limite, lógico, ter conexão. A gente ficou rígido, né? A gente precisou ficar rígido, precisou ficar agressivo, precisou ficar se proteger. Teve gente que teve cisões irreparáveis que não imaginavam acontecer antes e aconteceram, enfim. Hoje em dia, para a gente falar isso também, se vocês quiserem. E falar que, enfim, um processo reflexivo poderia ser uma pessoa olhando para o espelho num cantinho da parede, mas essa metodologia que a gente usa, esse nome reflexivo, ele é uma coisa mesmo da gente caminhar junto. Vamos caminhar junto com a gente precisa olhar as nossas diferenças e entender a nossa identidade, mas ao mesmo tempo entender, ouvir a do outro, né? Entender onde que a gente consegue se conectar. Consigo. Bom, mais um Mentimeter. Não sei se deu certo primeiro, espero que tenha dado. Esse daqui agora... Ixi, eu vou precisar fechar a tela. Bom, esse daqui ele tem um elenco... são para você ranquear quatro tópicos, pensando em grupo reflexivo, tem a ver com, enfim, identidade, pertencimento. O que seria importante para vocês, em ordem, né, 1, 2, 3, 4, para que vocês sentissem... o que vocês buscariam no grupo reflexivo, nesse momento de acolhimento, nesse momento de entender essas coisas, se é importante a ação, o acolhimento, enfim, coisas do tipo. E daí eu vou fazer um negócio que não sei se vai dar certo, que eu preciso abrir. Ups. Eu preciso abrir o negócio. Ups. Tá lendo. Eu vou compartilhar de novo e daí eu preciso... Vocês continuem nesse link que vai ter uma segunda pergunta. Ainda nele, se der certo. Tipo, a primeira vez que eu tô usando ele, gente. Pode ser que dê um super pau. Vocês podem responder no chat também, sei lá. Mas a ideia é esse ranqueamento. Bom, vou dar um tempinho. Vou dar uns 2 minutinhos. Ô, Shin, você compartilhou o link no chat do Mentimeter? Já está rolando? Desculpa, eu perdida. Não, ele estava na bom. apresentação. Vou mandar no chat. Ah, entendi. Tudo bem. Mas já é hora de mentir ou ainda não? Rolou. Nem sei porque chama Mentimeter, né? Meio crazy. Bom, essas perguntas, esses quatro temas, foi pelo menos o que no grupo de masculinidades e no grupo LGBT, foi que a gente entendeu assim como prioridade. Agora, por que ele não tá atualizando? Porque não gosta de mim? Não, tá rolando. Tá. Ideia é muito louco, porque assim, o Masculinidades Amarelas, que é o que eu fiz primeira parte, ele é um derivado de um grupo de masculinidades. Ou seja, tem pessoas, várias etnias, e é curioso, assim, a gente como entendendo como racializado, varia muitas coisas, enquanto que pessoas brancas nunca, enfim. Então, essa questão de acolhimento, identificação, tem coisas que são muito automáticas, e daí tem coisas, né, a gente conversando, e tem coisas que são muito importantes, e daí, enfim. Por isso que é legal rodar essa pergunta sempre e entender neste grupo
nos grupinhos que a gente atuou, o que que é prioridade. Tem gente que... Pode botar. Desculpa, minha internet está bem ruim, está dando um delay. Essas respostas são respostas já que frequentemente respondidas nos grupos reflexivos. É um norte, na verdade, porque cada pessoa vai buscar uma coisa. Tem gente que vai buscar, querendo ou não, uma mãozinha na cabeça e tudo bem. Tem gente que... então é meio que uma coisa de antes, para a gente entender onde que a gente está, o que que a gente busca. Eu já estou comparando com as minhas próprias respostas, né? Isso que é interessante. Então, é legal. E, tipo, a gente... é um grupo diverso aqui dentro, né? Mas, por exemplo, se você rodasse isso nos docentes do departamento, primeiro, não sei se eles iam querer fazer isso, né? Quer dizer, jogando super no preconceito, que, enfim. Mas tem várias etapas, enfim. Normalmente rola isso assim também, mesmo do acolhimento, porque a gente, né, enfim, a gente não entra no negócio para ouvir carcada. Tem gente que gosta de entrar no grupo para ouvir carcada, mas majoritariamente importante, né, esse acolhimento. E, inclusive, a gente tem deixado isso bastante para trás, né? Não sei vocês, mas foi meio que uma lição, assim, pelo menos dos grupos até agora. Tipo, né, acho que a ciência é uma coisa tão ritmo tão paralelo e a gente não se vê como um trabalhador, né? A gente se vê como se fosse... Porque a ciência é meio quase religioso, tá, né? Mas aí, a gente é bacana. A gente conseguiu ser bacana com a gente hoje, em algum momento do dia? Ou a gente foi, tem que ler paper, leva carcada no orientador, ou dá carcada nos outros. Enfim, first and second igual que identificação e acolhimento. Legal. Questionamento, que normalmente ele não vem, ele vem depois mesmo. E diversidade por 4. Olha que doido. Olha só, eu respondi mais ou menos nessa sequência aí, eu tô achando interessante. Eu já fui numa linha, eu fui em outra linha, Tchê, foi com uma linha completamente diferente. Que legal. Vai ver que esse é meu lugar de privilégio, né? Não, mas calma aí, não se joga na fogueira aí também, calma aí. Já tô, meu filho, loira branca aqui, já tô daquele jeito, eu tô querendo, sei lá, eu queria nascer de novo já. Não, é que eu pensei assim, eu fui pelo acolhimento, porque todas as vezes que eu procurei um grupo, eu fui mais para buscar acolhimento do que para me sentir parecida na questão da diversidade, sabe como é? Porque a gente já nem acha que vai achar a identificação, né? Tipo, o que rolar, o que rolar a gente vai participar. Não, então tem uma próxima pergunta. Mais linha do inconsciente. Do inconsciente, para mim, é total a identificação. É inconsciente. Eu chegar numa sala e procurar os iguais. Tipo, é primitivo para mim isso. Então, já fui na identificação primeiro, ou seja, fui numa linha completamente diferente. Estou boiando isso aqui. Me ensina, Shin. Da hora. Não, então, eu ia falar isso. Tem um próximo slide, mas vamos ficar aqui. Se vocês quiserem abrir câmera, a gente conversa esse primeiro e vai pro próximo. Até legal. Mas o diferente é legal, cara. Por quê? Porque isso é antagônico. A identificação de você com o grupo fica antagônico à diversidade. Porque se você pensar... né? Se você pensar no sentido... tô querendo estar no grupo para procurar parecidos com os meus, você também, né? Você tá anulando a diversidade. Então, assim... É uma coisa antagônica com a outra que eu tô sentindo agora, refletindo agora, assim, uma coisa que veio agora. Tem nessa linha, mas a identificação é primitiva, ela vem primeiro, aí depois o que você quer. Eu quero diversidade, eu quero ver diversidade. Aí eu quero ver uma sala diferente, mas assim, é uma coisa, se eu não encontrar um igual ao meu, o que eu vou sentir ali? Vou questionar. Eu vou sentir um questionamento, vou falar, caramba, será que o tal do peixe fora da água?
E aí eu preciso de um acolhimento, alguém me acolhe, que eu não sou igual. Sei lá, uma coisa bem, bem primitiva, bem de bebê mesmo. Mas é vital, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Gente, quem quiser abrir mic, abrir câmera, fica bom, tem um momento para isso. Mas eu, pelo menos, do que eu observei, acho que comigo mesmo, eu precisei... foi importante mesmo o acolhimento, porque a gente não faz isso, né? A gente não busca isso. E daí eu lembro, porque assim, tipo, sei lá, a gente sempre rola essa conversa entre ex-participantes, assim, mas do tipo, o que você vai fazer no grupo? E é uma identificação, você quer a identificação, mas você também já é uma moeda de negociação que também se não, você, né, não precisa ser super, porque, nossa, eu sou tão diferente. A gente meio que já não se bota ali num lugar que vai encontrar. Mas o que tiver, tá rolando, né? Mas acho que é importante ter um momento primeiro de acolhimento mesmo, para depois a gente começar a adotar postura, enfim, tomar posturas macro, pensar em atitudes. E daí acho que só não é uma, como fala, um problema. Acho que é uma etapa assim natural, mas olha como a gente montou isso e ao mesmo tempo a gente demanda diversidade nos outros em outras instâncias cruzão assim, precisa ter diversidade, sem botar o acolhimento primeiro. Ó que louco também. Então a gente também precisa disso antes, mas enfim, Mas sei lá, só viajando. uma reflexão aqui, gente. Assim, Uhum, a gente, aí acho que é todo mundo, né? Uma coisa independe de etnia e tal. A gente não é ensinado a buscar acolhimento, né? A gente é ensinado ao contrário, a gente é ensinado a uhum. ser suficiente, a ser, enfim, Desbravar, né? sim, ser seguro. Então, Aham. o acolhimento é uma coisa que, assim, é meio que um sinal de fraqueza na sociedade em geral, né? Que acho que vai além do tema, assim, mas, assim, por isso que às vezes o acolhimento não é a coisa primeira que a gente escolhe, que deveria ser, que poderia ser. Qual que foi o seu primeiro, desculpa, que você falou? O meu Identificação? primeiro foi identificação. Deixa eu ver. Bem, assim, porque eu falei, não, eu não vou ficar aqui em tudo que eu já aprendi, em tudo que eu estudo, em tudo que eu, né, acredito. Eu vou naquilo que é uma coisa intuitiva. Aí foi rápido, assim, para mim foi Uhum, identificação o primeiro. E é bem assim, na verdade, para quê, né? Para quê? Se a entendi. diversidade, pô, você pode se identificar com alguém que não é igual. Uhum. É uma Mas, coisa. mas acho que os dois, assim, acolhimento e identificação, eles são... porque também se você precisa estar num espaço que você se sinta igual, também é um momento para você meio que quebrar as barreiras também, né? Sei lá. Acho que os dois Sim, acabam até sim. quase Eu acho que sinônimos. isso. Principalmente quando é minoria. Da mesma forma que Aham. identificação é antagônico com diversidade, identificação é muito semelhante com acolhimento, né? Uhum. Porque, dando o exemplo aqui das Arleires, quando a gente chega nas Arleires, que a gente chega lá do zero, o que a gente sente? Muito acolhimento. E o que é esse Uhum. acolhimento? Esse acolhimento hoje, assim, aplicando para hoje, você sentir que você está sendo recebido, que você está sendo acolhido, no sentido de, olha, você faz parte, vem aqui tomar o chá da tarde, você está convidado para Uhum. participar de tudo. Então, assim, você começa do zero e as primeiras pessoas que te acolhem são as próprias R-Ladies. E eu acho que nesse sentido mesmo de identificação e de saber, olha, eu já passei por essa etapa de estar começando do zero, e aí um segue o outro e fortalece, e vai fortalecendo de diferentes formas, da forma que você pode, né? Uhum. Interessante. Então, por exemplo, nas masculinidades amarelas, rolou uma discussão muito forte, porque tinha pessoas que queriam estar lá para aquela coisa, tipo assim, se eu tô no grupo sei lá, aquela coisa meio da culpa do macho também, né? Do tipo, não sei o quê, precisamos falar sobre como fala?
responsabilidade afetiva, precisamos falar sobre, e que são coisas importantes também, mas, tipo assim, calma. Tipo, né? É importante ter o questionamento, mas também, se a gente não acolhe primeiro, né? Enfim, é legal, assim, esse resultado. Acho que... E daí também, meio... Dá pra ficar viajando, o que é o arquétipo do homem, arquétipo da mulher. Mas é legal, é importante mesmo esses dois primeiros. O que... eu acho que mais pra frente tem o slide com a resposta do de masculinidades. Não sei, talvez tenha. Mas como eu me alinho também é parecido nessa questão. Porque a gente tem que estar confortável aqui nesses dois primeiros, né? Antes do que, em vez de chegar na porta na voadora. Porque daí você pode até chegar, mas você não faz, né? Tipo, gente, vamos se reunir para discutir a hierarquia, e daí sai um documento super feroz, que é importante também, né? Não quer dizer que é um caminho errado, mas precisamos criar uma coisa super engessada, em vez de meio externa, né? Tipo, sei lá. Enfim. Eu vou... Deu certo mesmo? Deu. Eu vou ir para o próximo, se ele quiser me obedecer. Não me obedeceu. Agora vai me obedecer. No mesmo link, daí agora tem mais perguntas. Esses foram alguns dos temas que a gente fez. Tá indo? Tá, né? Sim, slide, sim. Uhum. E daí, não, mas no celular de vocês, é o mesmo link do Mentimeter. E daí vocês podem botar tópicos que vocês teriam interesse em discutir, por exemplo. Aqui são alguns que a gente usou lá no MAN bastante, em umas comunidades. E até difícil, né? Por exemplo, o Amarellis Queer, que é pensar etnia e pensar sexualidade, foi muito difícil, porque a gente nunca juntou os dois. Sempre foi uma coisa compartimentada, né? Tipo assim, uma coisa é família, outra coisa é você sem a família. Tem coisas super difíceis, mas enfim. Mas quem é que vocês acham legais de... Vocês tenham vontade de pensar, discutir, reunir? E daí também, nesse formato de grupo reflexivo que a gente usa as regras desse jogo que a gente criou, ele é diferente do tipo, hoje vamos nos reunir para falar sobre gênero, falar sobre raça. Ele tem uma estrutura que ele vem com a história primeiro. Então, alguém se voluntariza antes, que a gente prepara durante a quinzena, e não fixa o tema, né? Tipo, tenta pegar a história que a pessoa quer falar. Então, por exemplo, sei lá, quando eu fui líder de encontro, que teve esse conversa de backstage, era sobre como respeitar a minha ancestralidade e, ao mesmo tempo, a minha identidade, que era uma forma total, assim, de eu falar, gente, preciso falar sobre 2018. Que foi um contexto familiar que eu me fechei total na casa dos meus pais e, sei lá, fiz ali para me proteger. Inclusive, até hoje, comecei a fazer terapia esse ano e eu não lembro, cara. Eu não sei se vocês lembram de 2018, como é que foi o processo eleitoral. Eu não lembro, eu apaguei. Foi tão pânico, eu acho. Eu não consigo... Não é que eu não consigo falar porque eu não quero falar, eu não lembro. Mas tipo, só sei que, enfim, foi uma coisa super de atrito, super complicada, assim. Transtorno pós-traumático. Nossa, meu, eu não lembro. E daí tipo, até a psicóloga, não, então foi mais fácil para você, tipo, em 2018? Eu não lembro. Então, a gente tem gênero, maternidades, violências, raça, cultura, sexualidade. Legal. Ali louco, na maternidade, eu acho interessante substituir por parentalidade, né? Porque daí fica uma coisa mais abrangente no sentido de repente, ser
uma coisa que interessa para, né, tanto independente do Da hora. materno. Não sabia dessa parentalidade. Faz sentido. Marquei aqui. É engraçado, né? Nos dois grupos, no masculinidades e no LGBT, a gente, sexualidade ficou lá no final, a gente nunca nem a gente até fala zoando, né? Porra, juntou um monte de leste asiático, ninguém falou de pinto, tipo, todo mundo aterrorizado, né? Mas legal que esses resultados. Família, conflito, autocuidado. E daí, violência e gênero, que foram os mais votados, como que você acha que vocês abordariam isso? É a violência que tá na esfera do assédio, tá na esfera do... Vamos falar mais ali sobre violência sobre gênero. É complexo, nossa. Violência, assim, de todos os sentidos, né? Até a gente mesmo, assim. Até eu mesma, né? No sentido com a de... gente. Não, com a gente e com os outros, né? E nas palavras e tudo que a gente recebe, né? Eu acho que é o que está mais, assim, pegando agora, nesse momento. Eu acho que é isso, bem isso, assim. Tanto para quem trabalha também agora, assim, não sei, né? No meu caso, com conservação, a gente aqui, muitos biólogos, né? Tem muita... caramba, a gente vive numa paisagem do medo, né? Eu sinto assim, estou numa paisagem do Que medo. foda. E aí você tem que se esse esconder, cara sabe mesmo. aquela questão que você falou, que você precisa se esconder? E aí, agora que a gente está assim, será que eu me escondi a vida inteira dentro de várias questões aí que você falou. A gente acaba se escondendo para se proteger. E assim, na questão da conservação, existe um conflito, assim. Será que eu vou lutar? Porque você precisa ir lutar. E para lutar, você precisa saber que você pode morrer. E o que a gente vê? É o que a gente vê, né, dos conservacionistas ali que foram para a linha de frente, muitos perderam a vida. Sei lá, é uma coisa que me chama muito, assim, porque vai dentro do meu propósito, sabe? O meu propósito tem isso, a violência cai dentro do meu propósito, isso faz com que eu fique com medo e eu não consiga atuar dentro do meu propósito. Sei lá, E olha, né? Uma piração, assim, uma reflexão. Não, poderosíssimo, assim, e como que essa relação direta, assim, para sua... como fala? Pressentimento, né? Enfim, de ter medo, e daí a gente veicula o medo também de que forma, né? Com agressividade. E daí tem aquela coisa lá sei lá, do negro agressivo, e daí, enfim, o asiático, enfim, domesticado, mas acho que a mulher também, a mulher, A mulher tá muito tipo, se assim, né? A descontrolou. mulher tá O muito cara assim. é de boa. Porque a gente tá muito Nossa, machucado, né? A galera tá como é que muito chama isso? machucada, eu Foquinho acho. de neve. Eu tava de boa, saí da terapia. Eu juro pra você, eu abri o Facebook. Não sei o quê, porque essa geração Foquinho de neve. Eu fiquei puto do nada. Falei, cara, mas não foi. Ele nem me xingou diretamente. Porque os Foquinhos de neve, né, frescura. Daí eu fiquei revoltado. Queria tacar o computador na parede. Como é fácil, né? Daí Porque é enfim, muito mas eu acho que é isso. complexo, né? Porque, assim, é nesse sentido da violência, muitas coisas que despertaram agora, porque a gente tem espaço para conversar sobre isso, que eu percebi que eu sofri algumas violências. Então, sabe aquele efeito muito tardio de várias coisas? Falar assim, Que então vai caindo a ficha, né? aquele dia eu estava sofrendo assédio, independente de sexual, moral, organizacional, não importa. Sim. Isso demorou muito, cara, foram anos para perceber isso. Assim, por quê? Porque agora a gente tem esses espaços para refletir sobre isso e a gente
É como se Tem fosse nome, né, também. gatilhos, né? Que a gente acaba, Uhum. olha, aquele dia aconteceu isso, sabe? Você vai montando um quebra-cabeça. Então, hoje a gente está mais, né, receptivo, porque apresentaram um conceito. É como se tivessem assim, eu estava sofrendo violência, eu sofria violências, mas eu não sabia. E me apresentaram o conceito, olha, isso aqui tem nome. E aí eu falei, uou, eu passei por isso, eu não sabia. E tem essa mudança, que é um estigma muito forte ainda, né, ah, não, mas violência é violência física. Ah, Maria da Penha porque apanhou só. A gente acha que mental não quer dizer nada, né? Tipo, uma frescura mental, muito forte ainda ouve essas coisas, né? E, né, na verdade, nem existe mental e física, né? Só é holístico, é uma coisa só. E daí violências também, microviolências, né? Esse nome, dar o nome aos bois, assim, da questão amarela, tem um pouco... Foi muito poderoso entender também essas coisas, porque, tipo... Não, assim, a gente fala, vamos falar sobre raça, vamos falar sobre coisas, e tem, tipo... É lógico que a gente, né, tem uma diferença enorme com o movimento negro mas ainda assim, tá, mas então será que a gente tem que usar outro nome? E daí essa microviolência vem, tipo, coisas que, enfim, agressões que a gente recebe morais e que vai somatizando, acumulando, somatizando, né? E daí agora no contexto pandemia, também não sei, a gente tem pessoas de várias localidades, né? Mas foi bem drástico para lestes asiáticos receber de forma mais gratuita, assim, alguma dessas microagressões, mas enfim. É louco, né? O poder da Eu palavra, imagino, né? cara, eu imagino, porque assim, eu tenho criança, eu passei pela pandemia com 4 crianças, e a gente, meio que na época, criança era as que matavam os avós, lembra? Lá na Itália, né, tinha um cenário das crianças que os avós cuidavam, que matou toda aquela galera, e ficou aquilo muito... Tá, saquei, cheguei. Muito no começo, e aí a gente tá assim, sem ver os avós esse tempo todo, porque os avós são bem idosos, com essa questão também de tenho crianças viróticas. A minha criança mais nova recebeu vacina agora, tipo. Então ela estava até pouco tempo sem vacina e eles são assintomáticos. Então a gente se via muito como um grupo de risco, sabe como é? Um grupo de risco para as pessoas. E também, né, vai somatizando na gente. Não, e a gente achava que todo mundo estava pensando a mesma coisa, né? Porque se começa a pensar, pô, as pessoas, né, todo esse... É tão forte pra gente esse consenso, né? E daí para os grupos. E eu só queria chamar atenção aqui num dos dados aqui, que, assim, pelo que a gente discute, hoje em dia está muito, muito evidente a discussão de gênero, das violências e tal. Mas sexualidade ainda continua um tabu, né? Até nesse pequeno grupo aqui, tá como uma das poucas coisas, assim, importantes, né? E, não sei, acho, falando no lugar de mulher, né? Isso é muito... Quanta violência a gente não sofreu nesse tema e quantas amarras, né? Quanta coisa que vem dessas crenças e o quanto Crenças isso faz com limitantes, que né? a gente fique, né, estacionado nessa questão. Pois é, tem um pouco desse, não mito, mas um pouco esse formato, né, do tipo assim, é uma coisa interna, sei lá. Tipo, fica, é aquela coisa do interior, tipo, da porta de casa para dentro, você pode ser essas coisas, mas da porta de fora, né, um domínio sobre o comportamento, né? É que eu acho que isso, Interessante. sexualidade entra numa questão muito mais muito mais pessoal, né? E aí, não sei.
Ou talvez, estou pensando nas hipóteses, o pessoal esteja bem esclarecido sobre isso, né? Não sei. Ou não quer falar, ou não quer falar sobre... exato. Porque isso, inclusive, não é nem, assim, é pisar em ovos, você falar disso na escola, né? Se você for falar de sexualidade é o heteronormativo. Aí você aceita. Agora, você falar de sexualidade, falar que a mulher não tem que se pôr numa caixinha, que ela, enfim, que ela tem uma sexualidade, que ela pode desenvolver isso como os homens desenvolvem desde cedo, cara, é tabu, não dá para falar disso. Sem tomar pelo menos umas pauladas. Então, acho que tem uma parte que é interna, que é de cada um, e tem uma parte que é total sociedade que te fala que isso não é tem um que pudor ser, natural, né? É um pudor que tem que ser adquirido. interno, que tem que ser privado, que você, entendeu? Famoso, tem uns ditados péssimos a respeito disso, né? Que puta na cama e, sei lá, da porta para fora, outra coisa. Então, é um tabu para mim, continua assim em todas as esferas esse tema. É engraçado, né? Nesse grupo, eu falei do grupo de Amarellis Queer, que é LGBT, também era muito difícil falar sobre sexualidade, do tipo... né, eu falei que ele vem sempre de uma história, e daí vai, às vezes caminha para uns lados, caminha para outros, mas era muito difícil, assim, porque acho que tem um pouco isso, né? Só que também tem uma cultura, uma questão de convívio... Não, os grupos, sei lá, os grupos de convívio, que daí fica ali sem falar, né? Sei lá. Mas é isso, às vezes o encontro também ele tem um tema e daí ele vai migrando para outro, né? Viajando, que eu vi agora, tudo isso como um diagrama de Venn, onde gênero tem uma certa sobreposição com sexualidade ali em alguma escala, entendeu? Não, eu ia amar botar um cara de sociais para anotar todos os negócios desses encontros, assim. Maternidade porque, tem um é pouco muito de louco. sobreposição também ali com questão de gênero, sabe? Eu tô vendo essa também, não são caixinhas separadas, né? Elas se encontram super. O que eu ia falar? Eu ia falar desses temas, porque, tipo, puta, eu não vou lembrar exatamente como que era o formato. Mas teve um mês que a gente foi se ligando que tipo assim, homens têm raiva. Então teve um tema e daí chegou na raiva. Daí teve um tema também foi raiva. Daí um tema foi raiva. Daí a gente teve que fazer um quarto, tipo assim. Por que que a gente sente raiva? Porque, enfim, tinha esse degrau ali também de assumir como racializado, né? Tipo, essa coisa da microagressão, como lida com isso. E dessa agressividade vira a forma, mas ela não é a raiva, né? Tipo, o sentimento raiva. Ela é um veículo. Puta, mas a gente vê... Tipo, será que é porque a gente não tá sendo ouvido? Daí a gente veicula com raiva? Daí, enfim, essa conclusão desses 4 encontros de raiva acabou indo pro medo que a Francesca falou. Mas é louco, assim, é bem legal acompanhar isso com um grupo, né? Deixa eu fechar agora. O medo é o gatilho da ansiedade, né? Porque pessoas ansiosas, elas são ansiosas porque elas vivem em um ambiente que elas elaboram na cabeça delas, que é um ambiente de uma paisagem do medo, aonde o tempo todo elas precisam ficar atentas ao perigo, e aquilo, cara, dá um probleminha, né? A gente sabe, dá um probleminha, não um problemão, mas assim, basicamente... Tem um livro que fala sobre isso que eu não li, mas eu tenho, porque eu sou uma pessoa que eu ganho e compro livros, mas eu não leio, que chama Paisagem, se chama Paisagem do Medo, que é de um chinês, e ele fala sobre isso, que é uma história de pessoas que têm medo e a ansiedade é um sintoma do medo,
E é isso, a gente vive nessa paisagem, a gente elabora na cabeça uma paisagem de medo, e isso acho que, dependendo do grupo, né, que tá mais ali vulnerável a violências e tal, e a pessoa tem isso muito forte dentro dela. Uhum. Cara, eu vou falar nipo brasileiro, porque, enfim, é o meu contexto de conhecer famílias e tal. Mas é todo mundo muito traumatizado ainda do pós-guerra, tipo, sabendo que é o pós-guerra ou não, assim. Então, muito dessa coisa do medo de ser famílias muito nucleares, ter muito esse conflito de poder. Meu, muita... sei lá, daí talvez outras famílias que viveram de imigrante, de coisa de pós-guerra, podem também falar se é muito diferente, mas a gente carrega várias coisas, assim, do pós-guerra ainda, como é que fala? Tudo meio over, assim, tudo muito over, que acho que pode ter a ver com essa ansiedade, o macho precisa prover, e daí, sei lá, não pode faltar comida, não pode não sei o quê, e daí as famílias nucleares, elas precisaram ser nucleares, não, elas precisaram ser muito fortes porque não tinha governo, né? O que se falava raça amarela veio pro Brasil para ajudar a domesticar. Tem um livro que chama Perigo Amarelo nos Dias Atuais, que é um recorte de 1920 a 40, acho. E tá lá no negócio do plenário, assim, tipo, precisamos domesticar a raça brasileira porque, tipo assim, tem muito negro. E daí, meio que com essa justificativa, daí teve essa imigração, mas teve um tempo que a gente virou ameaça comunista. Tem até aquele filme lá que é o Corações Sujos para Nipo Brasileiro, que é super pesado. Eu tive que dar um fast forward, assim, porque ele é trash. Mas muito, assim, desse trauma do pós-guerra, da honra, porque esses grupos, essas famílias precisaram estar lá dentro, porque, enfim, o governo não apoiava elas precisavam se cooperar e tinha a barreira linguística, a barreira de preconceito, xenofobia, e, enfim, vários rolês, assim, que a gente não precisa falar, né, não precisa ter uma história exata com a guerra hoje, eu, sei lá, que nasci em 93, mas eu carrego ainda várias coisas disso, e daí também dá para pensar em várias formas isso, né? Enfim, eu joguei aquelas perguntinhas, mas na prática, os grupos reflexivos nessa metodologia, ela tem meio que esses dois, é uma gangorra, assim, né, da identidade e da responsabilização. Identidade também ali com acolhimento, né? Porque daí, às vezes, e é importante ter, né, tem hora que é importante acontecer, mas acaba paralisando um pouco, né, quando vira meio que um tártaro ali do escárnio, né? Teve encontros que a gente não conseguiu sair, não conseguiu fazer proposta. Precisava falar que tava tudo uma merda. Mas tem esse caminho ali também, né? Do tipo assim, o que eu faço para o que postura que eu tenho comigo mesmo para fazer que isso aconteça, né? Tipo, sei lá, tem umas coisas de responsabilização, mas talvez não seja exatamente essa palavra. Enfim, daí tem essa gangorra entre os dois. Ops. E daí duas coisas que vocês até me contem se é óbvio para vocês, mas eu demorei para cair e no grupo, nos encontros, assim, quando eu fui facilitador, começou a cair a ficha com o tempo, assim, né? Não sei se é uma coisa de homem também, de tentar usar, ou sei lá, coisa indígena, achar que precisa criar empatia cognitiva. Então, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Puxa, mas por que isso aconteceu? Só que às vezes o mais importante e o que o grupo tem, talvez, como mais poderoso é simpatia emocional. Enfim, enfim,
demorou, assim, para cair essa ficha, que são coisas separadas. E esses conceitos, eles vêm, na verdade, da comunicação não violenta, que não sei se tem gente daqui que não gosta ou gosta. Mas só de falar o nome, assim, tem uma galera que já gera um ranço, né? Que já pensa não violenta, daí, tipo, é o Gandhi. Tipo, leva a pedrada, tá lá zen, sem ação. Mas, e tem, lógico, questões críticas que fazem super sentido de acontecer. Mas, para mim, pelo menos na minha jornada, eu li o livro da CNV, da Comunicação Não Violenta, o clássico lá do Marshall, que ele fez. Mas me ajudou, assim, durante o curso, nessa distinção ali da empatia cognitiva e empatia emocional, porque às vezes a gente quer discutir aqui, o conflito ele é inevitável. Então ele chama não violenta no sentido não de fugir do conflito. O conflito ele vai rolar. Ou ele não rolar, você ficar evitando ele já é uma violência, né? Mas o caminho, tipo, às vezes a gente... não sei se vocês têm isso, mas eu me liguei bastante, assim, depois do grupo reflexivo, que talvez brigar muito com a minha mãe tem ali a ver uma questão machista, assim, de eu achar que, tipo assim, morrer, tipo, apavorado do meu pai e conseguir brigar com a minha mãe. Mas, por exemplo, tinha horas que era uma discussão, você não queria chegar na resolução, você queria, carcar. E é muito fácil cair nisso, né? E acho que não é nada difícil projetar, né, nesse último outubro, que isso tenha acontecido com vocês. Nossa, desculpa, Shin, posso fazer Pode falar. sobre Pode? conflito? Eu vejo muito assim, na conservação, as pessoas que trabalham com conservação, dimensão humana da conservação, eu vejo muito assim, a pessoa causando conflito para resolver o conflito. Isso também me deixa muito aflita, entendeu? Então, a pessoa tem uma visão ali da conservação... Resolver no sentido dele ter a verdade. A Não. pessoa causa o conflito e ela tem a resolução para aquilo. Poxa, olha que business bacana, né? Então, pensa numa situação onde eu estudo conflitos homem-fauna ou dimensão humana, e aí eu vou numa região e eu falo para a população assim, olha, o que vocês acham do problema da onça comendo os seus animais domésticos? Pronto, já levei um conflito. É uma pergunta super neutra, né? Já Entende? mete... Quando muitas vezes eu vejo que o biólogo da conservação, ele chega na pequena comunidade e ele leva um conflito de um grupo de interesse, que é o grupo de interesse dele, da conservação, com um grupo de interesse da comunidade local, que é a sustentabilidade deles ali, com o interesse dos conservacionistas ali, de sustentabilidade do ponto de vista deles. Então, eu vejo muito que a gente cria muito conflito nesse campo também. Uhum. Não sei se eu entendi. Tipo assim, eu entendi o assassino, mas não entendi como que é esse golpe, essa Talvez cenoura seja uma de questão que eu burro. trouxe mais pessoal minha mesmo, do que eu vivo dentro da minha área de pesquisa, que eu percebo que os pesquisadores, eles levam o conflito para o campo. Entendeu? Por exemplo, as O pessoas... conflito dele, né? Eles não têm... As pessoas estão morando no campo, Tá. elas não têm conflito nenhum, elas estão lá, caçam os bichos, se o bicho ali aconteceu, eu atropelei, matei um bicho, estou ali vivendo. E aí o biólogo chega com a lei de crimes ambientais debaixo do braço, entendeu? Já vem com o livrinho. E aí ali cria um conflito, mas num lugar que não tinha conflito. Embora eles estivessem ou matando os animais de alguma forma ilegal ou não. É complexo. Sim. Mas enfim, mas é já uma é um coisa que sai um julgamento, pouco... né? sai um pouco dessa questão, assim, mais... Não, acho que tem super a do ver. gênero, mas aplica muito para a área da conservação, eu acho. Mas sabe por que, como pra gente faz sentido? Porque a gente passou um tempo espumando, se espumando para, por exemplo, sei lá, tem uma tia que agora a etiqueta dela é tia bolsonarista.
Então, a gente também já chega meio que já chega na cartilha, assim, na voadora nossa, vou botar agora um tal de terapia. Eu com meu pai, por exemplo, meu pai, ele votou esse ano no Bolsonaro. E, é, 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 só que eu já tava numa coisa assim da terapia e tal, e é fácil cair também nessa, tipo assim, a pessoa fez um ato e daí você automaticamente, você já, não é, putz, tem um nome bonito, tipo sobreposição moral, uma coisa assim. Você já assumiu uma realidade inteira moral da pessoa, que é aquela coisa, você já chega para brigar, né? Você não chega para ouvir. E teve instância que também é mesmo, assim, não dá para usar. A gente é humano, né? Mas mas tem a ver, sim, de a gente já chega com uma carga porque a gente não quer conversar, né? A gente quer provar que a gente tá certo. A gente quer. E lógico, né? Eu peguei um caso bem complicado, mas, enfim, é complicado. Meu, esse livro do CNV, não sei se alguém já leu, ou ouviu falar, ou odeia porque alguém falou que é ruim, mas assim, é um cara, putz, ele é cognitivista, enfim, ele é um psicólogo, pesquisador, não sei que linha que ele é. Mas ele traz uns diálogos de coisas que aconteceram que é um absurdo, assim, em contexto de guerra, e você fala, daí você fica meio besta, assim, fala, cara, o maluco faz sentido, assim, essas coisas. Mas tem hora que não dá, assim, não é uma cartilha que você vai, baixou o programa tipo Neo, botou o pendrive na cabeça, sai fazendo. Mas é bem louco. Que daí que ele vai até meio um processo, assim, né? Tipo, a pessoa vem com a carga, daí vai, tenta entender qual que é a necessidade dessa pessoa. Porque é isso, quando isso, esse julgamento, o julgamento, ele já é você, é como se fosse nem aconteceu ainda, você já julgou. Então, você já teve um pré-julgamento e assumiu que a pessoa vai lidar desse jeito, por isso que você reage dessa forma com ela. Aqui, ó, os 4 passos da comunicação não violenta. Então, a gente desacostumou a entender o que é a nossa necessidade e qual que é o pedido que a gente tem. E daí, enfim, ele traz algumas ferramentas para isso. E é difícil. Tem hora que você lê e fala, nossa, mano, o bagulho é louco. Tem hora que você faz sem querer, você ficou surpreso que você faz. Então, sei lá, por exemplo, pessoas em quarentena. Nossa, minha casa teve uma fase. Eu vou sair morava em Santos, né? Voltei para casa dos meus pais. Então, eu, mais meus pais. O vizinho é o meu irmão. Ele não teve filho na pandemia, mas ele tinha 1 ano na pandemia. Então, praticamente uma criança pandêmica. Então, mais uma família, né? Um casal e o neném. Daí a minha irmã veio para Atibaia também, porque era interior. Então, numa mesma casa ali, praticamente, meu, do nada teve uma sobreposição de convívios e vontades e pessoas bravas e pessoas mandonas. E era isso, tipo assim, a gente não sabia, não fazia a mínima ideia da nossa necessidade, do nosso sentimento, do nosso pedido. Era tudo um caos. Daí você já conversava para carcar, sei lá, a louça. Ai, mas porque a louça não sei o que, faz de um jeito, faz de outro. Será que é a louça o seu pedido mesmo? Será que o que você precisa não de onde que vem isso, né? Tipo, sei lá. Por que você precisa dessa coisa organizada? E daí vem porque você acha que é um desrespeito, sei lá. Daí é esse processo, assim. Mas é fácil cair no tipo assim, você fez isso porque você é isso. E as pessoas, enfim, não são necessariamente assim. Daí isso daqui é só um exemplinho de algumas no livro lá que eles citam, né? Tipo, quando a gente tem as necessidades atendidas, a gente fica de uma forma, a gente fica de outra. Aqui, do Amarelos.
Bom, aquela pergunta lá... não era exatamente aquela pergunta, mas o quanto que as pessoas se identificaram com outros participantes. Então, na verdade, foi metade que botou full, 42% botou quase full. Mas no masculinidades, acho que rolou, e no Amarelis, queer, acho que tinha uma vontade muito de se identificar, mas que a gente não sabia se essa é uma identificação total, porque também já tinha meio que um julgamento. Que japonês é coxinha, chinês é não sei o quê, coisas do tipo. Ih, Takuji vai embora. Valeu, Migs. Que mais que eu vou... Mas, ó, que legal, o acolhimento rolou super. Mas, enfim, os dois estão super meio que ali atrelados, né? Mas daí, por exemplo, a gente ficou pensando... às vezes você se sente super acolhido, mas o grupo ali é muito diverso. E daí, enfim, acho que são testes ali que a gente faz com cada realidade, né? Por exemplo, sei lá, vamos perceber que a gente precisa muito de um grupo de mulheres. E pode ser que seja importante para esse momento. E daí, não, mas são um grupo conservacionistas que queiram fazer um grupo reflexivo. Acho que já ser um grupo reflexivo já vai ter uma galera que não vai querer fazer, né? Já vai selecionar bastante. Ou também o Amarelis Queer, que, foi uma bacia de várias coisas. Como que a gente lida com essa diversidade? Daí acho que são testes ali mesmo para se fazer, não tem nenhuma resposta pronta. E daí aqui são alguns temas... Eu senti falta disso, isso faz muita falta quando você está na academia, sabia? Porque eu senti muita falta de ser resgatada por um grupo. Por exemplo, sei lá, eu tive um filho no meio do doutorado, e aí eu não tirei licença, porque eu não sabia que podia tirar licença, porque eu sentia muita culpa. E aí isso foi causando uma bola de neve, com 4 meses que eu tive que qualificar. Meu filho tinha 4 meses, eu estava qualificando com o peito vazando leite. E eu não conseguia pedir ajuda para ninguém, eu não conseguia falar, porque eu achava que o que eu tinha feito era tão errado que eu não conseguia sentir segurança de pedir acolhimento. Eu sentia culpa, e vamos dar conta do recado. Sabe como é? E aí, nesse sentido, assim, de como isso funciona na academia, porque isso faz falta. Porque se alguém tivesse me resgatado, como eu estava burra, assim, burra no sentido, não consegui perceber, eu estava no meio do furacão. Quando você está no meio do furacão, você não consegue, sei lá, não dá tempo de pedir ajuda. Se alguém tivesse me resgatado dentro de um grupo... no modo de guerra ali, né? Você precisa sobreviver. Você tá grávida no meio do doutorado? Louca, você é louca, vem aqui conversar com a gente, eu vou te explicar umas coisinhas, sei lá, ou de repente algumas coisas, sabe? Que hoje eu vejo que está muito mais fácil, porque hoje já dentro da academia tem a licença maternidade e tal, já existem umas questões, mas eu vejo muito ainda que dentro da academia essa questão de diversidade é uma prenda, sabe prenda da festa junina? Corre lá, pega 4 papel higiênico, 2 sabonete e não sei o quê. Então, vai lá, pega o seu preto, o seu amarelo, a sua mulher com criança e faça a sua, sei lá, o seu lugar com diversidade na ciência. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o edital, ele não corresponde. Isso para o TDR também, às vezes é um TDR de consultoria. O edital, ele não corresponde com as condições daqueles grupos, cara. É assim, a gente senta e chora. A gente, quando pertence a um grupo desse, a gente só senta e chora. Por quê? A gente lê o edital lá, pós-doc ou TDR. E aí está escrito lá, damos prioridade para mulheres, pretos, pardos, e mexe cadeirante. Aí vem a lista, senta que lá vem a lista. Cara, só que na hora que os caras pedem os pré-requisitos, eles pedem os pré-requisitos da meritocracia. Mano, 30 artigos publicados no último ano. Cara, como é que você tem... vaga PCD e daí tem, obrigado, sabe, dirigir. É antagônico. Então, são coisas que, assim, para quem está ali no grupo subrepresentado, você lê aquilo e você fala, você chora, você fala, mano, eles não estão vendo. Eles não estão vendo isso. Como é que eles estão pedindo para a mulher, para o preto, para o indígena? Mano, eu vejo tanta vaga chamando indígena.
E a qualificação que você não acredita. E aí eu volto de pachorra na vaga para ver quem ganhou. E eu não vou falar aqui quem ganhou. Não é indígena, tá? Quem ganhou a vaga não é indígena, mas assim, só para dizer, porque assim, senão a gente vai ficar num negócio de prenda de festa junina, pegue o seu item da prenda e para ver quem vai ganhar, e só que a gente não está fortalecendo com as pessoas, a gente que tem privilégio, a gente não está levantando as pessoas que precisam. Tudo bem, precisa ter meritocracia, precisa para entrar na academia, precisa. Você precisa saber publicar, você tem que publicar. Mas, assim, eu vejo esse antagonismo ainda nos editais. Mas pensando né, já que a gente está no Arleiros também, acho que o próprio esse processo de ter esses grupinhos reflexivos, montagem, a gente pode... Me dera sair já com umas propostas já daqui até. Mas dentro desse espaço para falar, eu falei micropolítica no sentido da gente se ouvir e tal, mas também pode ser micropolítica no sentido de também lobby, né, de coletar dado, né, que você falou da demanda, não faz ideia da demanda, vamos lá, entregar um relatóriozinho na mão do cara para, tipo assim, filho, daí agora já era. Acho que tem também até o próprio, né, não sei, assim, eu lembro de ter um sentimento muito de ir descobrindo nos grupos reflexivos que muitas coisas eu achava que era uma coisa minha, tipo assim, é uma coisa da minha família, porque eu sou neto de imigrante japonês, né, dos dois lados. Então, coisa da família, de ser assim, é uma coisa minha, de, sei lá, mas também eu sou gay, e a gente vai sempre se justificando, né, e não entende que tem muitas coisas em comum com vários outros grupos. Daí vai quem fala, nossa, não acredito que isso acontece com você, né, tipo, tem dias que você ouve coisas que é uma loucura, assim. Então, acho que tem esse poder duplo, né, tanto de criar, de ser ali para escutar, mas também pensando mais nesse, como a gente fazer, de coletar, criar ali a demanda também para tomar medidas, conseguir coletar dado, fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, eu Que fiz é uma isso, pesquisa... né? Não vai saber porque o cara, o branco que criou o negócio, botou lá a letrinha, copiou, deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu fiz uma pesquisa rápida nos editais de pós-graduação, dos programas de pós-graduação em biodiversidade, avaliados pela CAPES, para ver quais eram os editais que tinham a palavra parentalidade e maternidade no edital. Foi, assim, muito interessante, cara. Assim, eu não cheguei a me aprofundar, mas fiz uma busca, assim, superficial sobre os programas e... é bem interessante, porque a gente não encontra essas palavras, que nem essas palavras aqui desse gráfico, né? Então. Pois e daí, bom, enfim. Para voltar para a pergunta, deixa eu abrir ela aqui. Mas era meio... A grande proposta, assim, era falar um pouquinho, trazer esses turbilhões. Bom, joguei no QR Code, mas a gente pode fazer aqui, né? Usar essa pergunta mesmo. Ops, peraí. Parei de compartilhar. Né, o que a gente... Ops, tá na frente? Não tá. O que a gente pode usar aqui na esfera da gente, na esfera várias das pessoas que estão aqui hoje, enfim, o que a gente pode propor nesse sentido. Eu posso falar mais sobre a estrutura agora, se vocês quiserem também, enfim. Agora já é uma coisa mais open. Mas, enfim, se vocês quiserem, assim, o Masculinidades, a gente... Na verdade, ele acontece... eu até faltou botar essa parte histórica, assim. O Grupo Reflexivo, ele surgiu... não que ele surgiu, mas... o Masculinidades Amarelas, ele surgiu derivado desse grupo que discutia masculinidades, que é o grupo Memo, só que é o homem Memo, o H no final, homem ao contrário. Que, enfim,
na verdade, ele veio porque fizeram esse formato de grupo reflexivo em homens que estavam presos pela Maria da Penha. Porque, assim, não tinha efetividade, né? Você prende o cara, daí ele é libertado e não mudou o hábito, não botou em nenhuma perspectiva. Voltou lá e, a mulher, porra, ela mereceu, levou porrada de novo. Ou, enfim, foi abusivo. E daí teve um índice absurdo, assim, o paper, é um paper do Brasil, assim. Não lembro a escala tanto, mas reduziu super, assim, a remissão nesses grupos que rodaram. Então ele veio com uma ferramenta ali, com uma proposta de responsabilização, né? Mas ao mesmo tempo de acolhimento. E daí acho que a gente usa essa ferramenta um pouco mais ao contrário, mas ao mesmo tempo também como responsabilização, né? Nesses outros contextos. Mas daí parece que de publicação, assim, a saúde faz bastante isso, então com equipes de enfermagem, equipes de, como é que fala? De tratamento intensivo, ou próprio ali, terapia mesmo, né? Meio que formato de terapia de grupo com na saúde básica, né? Então, dependência de droga, grupos de pais, como é que fala? De adoção. Tem alguns exemplos de publicação, assim, mas tem pouca... É uma coisa que tá, enfim, ele não tem muito terreno ali pra gente explore. Ups. Aqui mesmo. O que mais? Bom, e aí? No Arleiros já dá para fazer um. Porque já dá para começar planejando um. O que vocês acham? Opa, legal, hein? Oi? Legal. Bom, o formato, assim, dá para adaptar, tal, mas eles são 11 encontros e já tem um esforço ali de quem facilita, né, que no processo chama caseiro, porque antes era uma casa, tal, mas enfim. E daí tem acho que são oito líderes, que cada encontro tem um preparo de 15 dias, a cada 15 dias, então são 11 encontros de intervalo de 15. E daí tem essa questão do tema, né, que eu falei que é diferente do tipo quem traz o tema traz uma história, né? Não é exatamente quero falar sobre isso, é tipo assim, uma pergunta que você tem que você quer mudar. Então, como lidar com as minhas questões familiares e a culpa, coisas do tipo. E daí um processo, tem formulário e tal, e a gente vai marcando reuniõezinhas. E no dia tem essa galera, é um grupo fechado, né? Rola uma seleção lá, mais ou menos, para ter uma certa diversidade e ter pessoas que estão engajadas. E daí acho que criar esse número X de ser 23 no máximo para conseguir comportar mesmo. Mas, enfim, dá para testar outros formatos. O Amarelo Escuro ele durou um pouquinho menos, em vez de ser 11 encontros, acho que foi 9, que era fim de ano e tal. Mas rola super. E daí, né, acho que o Francisco levantou essa parada do, dos editais, enfim, também dá para fazer esse também esforço junto, né, de ter o grupo reflexivo e ter
ali uma organização de como fazer essas coisas. Muito legal, muito interessante, assim, pensar nesses temas, né? Uhum. E daí é um processinho, assim, semestral. Pode ser menos, pode ser um primeiro encontro aberto, mas eu acho que o fechado tem essa coisa da gente caminhar junto, né? E daí, não sei se vocês têm muito... já cria ali também, às vezes você, putz, vai falar um tema super que você nunca falou, e daí você tá num espaço com a galera de sempre. Acho que tem uma vantagem ali de ser um grupo fechado que caminha e ativa. Mas algumas coisas, um tema mais aberto, por exemplo, dá para fazer um formato tipo desse. Parentalidade, a ciência, coisas do tipo. Acho que é isso. Legal. Acabei falando demais. Camila is muted. Camila. Jane. Ixi, mutado ainda. Liga o som. Tá mutado ainda. Falando um monte. Eu queria voltar num tema bem básico, assim, que eu queria muito saber o que de fato o queer representa tem esse novo conceito, novo, não sei se é novo, mas essa coisa da fluidez de gênero, mas tem várias definições do queer, né? Mas eu conheço 4. E aí tem as pessoas que são fluidas, beleza, dá para entender. E tem, dentro do queer também tem as pessoas que são agênero. Como que alguém pode ser agênero, gente? O que é agênero? Pois é, então, muito louco, né? Por exemplo, teve encontro no Masculinidades, por exemplo, a gente travou um dia nessa questão, porque você pode ser, tem a não binaridade mais alinhada a um gênero do que o outro. E daí esse acolhimento, as pessoas ficaram um pouco desesperadas, assim. Então, gente, não, mas daí, enfim, acho que até abrir para essas pessoas também traz essa oportunidade de ouvir essa definição delas, né? De tipo, e daí, enfim, a gente, a ideia do Amarellis Queer chamar queer era nesse sentido de guarda-chuva. A gente tinha pessoas que eram NB, que eram não binárias, tinham pessoas trans, tinham pessoas hetero cis, hetero trans, E tem pessoa enfim. que é tudo, que transita em tudo. Mas na nossa ideia era ser esse guarda-chuva assim porque eu encontro entender também a pessoa se sentir confortável e se definir indo se definindo também ela pode a gente pode encontrar também similaridades ou pode ser um momento que seja importante dela se postular, acontece isso, também esclarecer. Então, meio que acaba sendo essa ideia meio que de lugar de convivência também, sei lá. Eu realmente fiquei em dúvida, assim, se tem alguma pessoa que se identifica como agênero, porque, tipo, o que será gênero? Sim, super. Deve tem como. Né? Claro que tem. Super. É muito difícil, gente, você identificar com gênero. Sabe? Eu, assim, poxa, sei lá. Por que a gente tem que se identificar com gênero? Tudo bem, o não binário eu entendo, gente. Juro que eu tô tentando, tipo, entender o que é um agênero, cara, uma pessoa que não se vê como... Porque você tem uma sigla hoje que é desse tamanho. Então, você tem quase todos os gêneros mainstream aí apresentados. Só que existe dentro do queer, que já é uma palavra
ofensiva, né? Um negócio que é estranho, esquisito, mas e é mesmo estranho, esquisito de pensar que uma pessoa não se identifica com nenhuma dessas letras e com nada que é fora dessa letra. Eu acho muito plausível, E daí cara. também tem contextos históricos, né? Eu acho que Ou é uma porque questão de postura, tipo assim, eu não quero me identificar com nada disso, apesar de eu ser alguma coisa disso. Eu não quero dizer o que eu Complexo, sou, é eu muito quero complexo. Por isso que a gente simplesmente tem que não dizer ouvir. o que eu sou. aham. Ouvir como que as pessoas se autodeclaram. Eu acho que o mais importante é isso. Então, Respeitar como que as pessoas se autodeclaram, sabe? Independente do que eu estou entendendo que é aquilo ou não. e daí até entender, tipo, que essa diferença, né, da que eu falei Eu queria muito do conhecer uma lógico, do pessoa racional agir. e empatia cognitiva e empatia emocional, né? Eu Daí acho que também não tem dá isso. para pôr em Pode caixinha ser que tenha também. um encontro. Pode ser que tenha um encontro que a gente não vai conseguir empatia cognitiva, não vai entender o raciocínio, mas daí tá, mas e qual que é? Não, super entendo, super entendo. Essa coisa eu entendo. Muito louco, Não, né? não é entender para criticar ou entender para aceitar, é entender porque eu sou curiosa nessa questão. Sei lá, Olha não, só, eu posso ser é bióloga tão. agora? A gente tem, na época que eu era Depende daqueles, né? A graduanda, resposta, depende. depende, boa. Mano, é que o CRBio não deixa eu ser bióloga, eu sou bióloga equivocada. Mas, ó, na época que eu estudava biologia, existia 24 definições para espécie. Então, tipo, calma, sabe assim? Tudo bem, sabe assim que eu quero Mas é dizer? diferente, quer você tem um Não, critério de não, mas definição. assim, a gente não tinha um consenso. A gente, como biólogo, a gente mesmo não tinha um consenso entre a gente. O que eu quero dizer é que isso transita muito, é um espectro. Não E existe tem um contexto caixinha. histórico também, né? Eu Eu acho não que vejo coisa como da caixinha. internet, a gente adota vários termos, mas que tem um contexto histórico que a gente tá conectado digitalmente, mas não tá vendo ali, né? Então, tipo, por exemplo, o trans, o travesti, é, é super brasileiro, né? O travesti é uma palavra, um conceito super brasileiro, que tem um contexto histórico, e daí as pessoas, às vezes, essa transposição das siglas, não é que a gente perde, né? A gente está conectado, mas está mais distante, né? E daí fica complexo mesmo, né? Mas bi, é pan, são vários processos que acabam ficando distante mesmo para quem entender o espaço, né? Tipo assim, o gap, Ah, o não, gap tudo bem, mas assim, não sendo biólogo agora. O A é uma negação. Quando você fala assim, assexuado, você sabe o que que é assexuado. Tipo, é claro. O A é uma negação Gente, disso. eu ligo a Tipo, câmera na internet e questão, trava total. Vou deixar desligar. é uma questão de negação de gênero. É melhor pensar no inglês, nesse caso, tem razão. Aplicar para o português, eu acho que a gente acaba se escorregando na banana. Porque vem do inglês. É igual assim, Nossa. essa questão racial muito foi importada agora do binarismo que Uhum, existe lá nos Estados Unidos da questão racial, que lá é branco e preto. uhum. Cara, não tem indígenas, meu. Cadê os indígenas? Que a gente tá, Não, os quando a caras gente, detonaram, né? a Os gente caras acaba têm anulando. Não, pouquíssimos mas no indígenas. nosso discurso a gente precisa incluir. Entendeu? Quando a gente fica falando de branco e preto, a gente está sendo binário. Cara, Uhum. tem uma galera aí, tem um espectro, sabe? Acho que a gente está muito no discurso binário, para tudo. Mas eu acho Não. que também, não sei, pelo menos também pensando como cientista, a gente pega um paper, pega uma teoria que a comunidade aceita, né? Só que é uma comunidade mundial, né? E daí que isso falei do histórico também, acho que é muito micro escala também, muitas coisas são micro escala. O próprio amarelo que a gente fala, né? O movimento. Hoje no Brasil a gente fala movimento amarelo, mas é uma coisa importada dos Estados Unidos, que é o Yellow Peril. E daí vai migrando, enfim, muito, muito, muito louco. A gente tem que ter
Pois é, Muito legal também, né? Ouvir, deve ser mó legal. Eu acho a bandeira do Gender Queer bem, assim, é um negócio de ficar refletindo sobre, né? Porque ela é diferente da bandeira LGBTQIA+, né? Ela é um guarda-chuva e a ausência de cores o que representa o gênero nessa bandeira é a ausência de cor. É interessante, não sabia dessa da bandeira. Não, eu vou subir aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Essa Tá eu também agora? não tinha visto. Então, essa é a bandeira do Gender Queer. Ela foi criada, né, por um cara aí, um jovem ativista, daí representa aqui o amarelo em referência a quem está fora do conceito binário, o branco, as pessoas que são multigênero, né, o roxo em referência à fluidez, à diversidade de experiência de gênero, e o preto em referência às pessoas a gênero. E o preto você vê que não está nem nas listas, né? O preto é o fundo. Então, achei bem interessante, assim, a título só de comentar, porque de toda essa discussão, para mim, é o que mais me chama atenção naquilo que eu não consigo empatia cognitiva, por assim dizer. Muito Agora, louco, né? empatia emocional, para mim, todas as Muito letras. louco. Eu acho, sabe o quê? Eu acho que a gente não precisa entender tudo. Eu acho que a gente não precisa entender tudo, sabe? Por isso que é importante essa empatia cognitiva. Justamente porque a gente não tem que entender tudo, só acolher. Que é a empatia emocional, que eu entendi que o Shin trouxe dessa coisa que quando você não chega num racional, né, nessa coisa mais racionalizada que a gente meio que precisa para poder entender e aceitar, você aceita emocionalmente, você acolhe, você fala, beleza, existe isso, e alguém, se existe, é porque é importante para alguém ser assim. Então, só que eu achei interessante, porque isso nunca tinha aparecido, eu nunca tinha visto o que da letra nesse detalhe. Né? A gente conhece muito bem o que é ser uma lésbica, o que é um gay e tal, e um trans, tudo isso, e o que, e tem o mais ainda, né? Então, assim, tem mais. Vai além do que a nossa cognição consegue botar numa caixinha, né? Vai, cara, sabe por quê? Porque, cara, assim, muitos detalhes, assim, eu não quero falar da minha sexualidade aqui, que nem a gente já evitou lá naquela lição no começo, mas um pouco, porque eu me identifico com o gênero masculino, mas eu sou uma mulher convencional, mas a minha cabeça e o gênero que eu gosto, cara, mano, eu sempre penso no masculino. Então, assim, para mim é muito louco, porque para mim eu vejo isso acontecendo, por isso que não tem caixinha, entendeu? Como é que eu vou explicar que a minha cabeça gosta do gênero masculino, mas que ela é feminina? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Mano, não dá para explicar isso. Não, mas é uma identificação que, no seu caso, dá para chamar de cisgênero, porque você se identifica sexualmente e emocionalmente ou visualmente com o sexo masculino. Se eu tenho uma caixinha, dá para te enquadrar. Se é cisgênero. Muito doido, né, cara? É muito doido. É muito doido. Assim, você gosta. Gente, a minha internet de homem. Desistiu. Ela, tipo, desistiu de mim. Eu tô ouvindo uns cacos só. Mas concordo. Não sei o que eu ouvi, mas eu concordo. Não, agora é off-topic. Mas foi só uma reflexão. Foi uma reflexão da letra K. Do detalhamento do que, porque eu acabei vindo aqui, e como você chamou a atenção do que era um guarda-chuva dos amarelos e tal, eu falei, cara, eu preciso
rever isso e Uhum. ver o que que tem de novo. E me veio essa Uhum. bandeira, eu fiquei olhando a bandeira, eu falei, cara, que bandeirinha bonitinha, gostei dessa bandeira, o que que é que tá falando? Por que que não tem o colorido aqui, Uhum. né? Então, assim, é uma outra coisa que eu não conhecia. Então, assim, eu falei focando ali no momento que você estava explicando Entendi. e trouxe isso aqui agora. Mas achei legal, assim, a discussão foi interessante de qualquer forma. Tipo, aceito, colho e sobrevivo com isso. Mas no dia que eu conhecer alguém a gênero, essa pessoa vai ter que me dar Não, mas é detalhes. isso. Vai haver perguntas. Verão perguntas. Me explica isso, gente. Né, então. Mas legal. É, Então é legal. isso, pessoal. Obrigada, hein? Sim, Valeu, valeu. achei bem legal o seu trabalho. Parabéns. Eu vou... Ai, vou tentar ligar, mas que ela vai ficar emocional. A internet. Gente, eu ligo a câmera, ela faz todos os sons. É. Mas acho que agora vai rolar. Então tá, Tchê, valeu mais uma vez. Tô Valeu, saindo gente. aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Shin. Obrigada, Jane, Camila, vocês Obrigado, que Já ficaram. pessoal. se foram todas. Já foi dormir. Então tá lá no, Foi no comer, foi Twitch, comer. hein, também. Certo. Valeu, Falou. pessoal. Falou. Obrigada, Shin. Obrigada. Obrigado.